Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha do livro Malibu Renasce, da autora Taylor Jenkins Reid. Gente, depois de ler Evelyn Hugo e ficar assim, nossa, eu amo Evelyn Hugo é a nova Bíblia, depois de ficar assim surtada, as pessoas falaram, você precisa ler os outros livros da autora. Eu falei, eu sei, só de ler o primeiro livro. Gente, Evelyn Hugo, quando eu cheguei tipo 20 páginas ou menos, eu falei, quero ler muita coisa dessa autora, eu quero ler tudo que ela escreveu. Então, o que acontece? Tem outros livros que ela já tinha escrito há mais tempo, mas o último lançamento dela, que eu tinha acompanhado, era o Malibu Renasce, que eu vi que tava todo mundo em fervorosa pra ler. Eu falei, então vou fazer uma leitura coletiva dele no Lar da Agatha. E eu fiz. E muito obrigada a todo mundo que participou da leitura coletiva. Foi maravilhoso ler com vocês, discutir a leitura com vocês, trocar as fofocas no grupo. Ai, gente, a gente do grupo surtando junto com todos os barracos desse livro. Esse livro é cheio de barraco, gente. Esse livro aqui é basicamente um caso de família. Então a Cristina Rocha poderia narrar o livro. Você poderia ir lendo e o livro poderia ser narrado por Cristina Rocha. Você ia ouvir a voz dela e a psicóloga ali já ajudando o pessoal, porque olha, casos de família esse livro. Bom, mas enfim, existe uma pequena conexão entre os livros da Taylor Jenkins Reid. Então, por exemplo, você lê Evelyn Hugo, Malibu Renasce, Daisy Jones, por exemplo, são livros dela que se passam na mesma ambientação, se passam no mesmo universo, digamos assim, na mesma realidade ali do livro dela. Isso é legal porque existem pequenos easter eggs ali nos livros. Em Malibu, por exemplo, a gente tem uma pequena menção a Evelyn Hugo que nem diz, na verdade nem diz o nome dela, mas quem leu Evelyn Hugo vai falar, você tá falando da Evelyn aqui nessa frase. É uma coisa muito pequena, muito sutil, mas pra quem é fã dos livros e leu Evelyn Hugo, por exemplo, vai falar, E outra coisa que também liga os livros é que um dos protagonistas desse daqui é o Mike Riva. E o Mike Riva foi um dos maridos de Evelyn Hugo. Então, se isso é considerado um spoiler, desculpa, mas é algo muito pequeno, muito pequeno. Apenas uma conexão entre os livros, não é um spoiler. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar spoiler aqui. Não vai ter spoiler nessa resenha. Mas vai ter indignação, porque eu estou indignada. Gente, que livro é esse? Nossa, para tudo e vai ler. Se você quiser ler tipo uma farofa gostosa, ler aquele livro assim rápido, muito rápido, que você vai devorar ele e no final vai ficar assim, ó, reflexiva, pensando, meu Deus, e a minha vida? O que aconteceu com a minha vida? Se você quiser ler uma coisa assim, Malibu Renasce. Vou dizer também que não superou Evelyn Hugo pra mim. A experiência de leitura de Evelyn Hugo foi muito mais intensa. Eu acho que pelo fato de a gente acompanhar, acho que majoritariamente uma personagem, que é a Evelyn Hugo, e já que em Malibu a gente acompanha outros personagens. Nós vamos acompanhar a família Riva, então são muitas pessoas ao mesmo tempo. Tem ali um pouquinho mais de protagonismo de alguns personagens do que outros, mas no geral são muitos pontos de vistas. Então assim, você fica, não é tão imersivo quanto Evelyn Hugo é. Mas o que tá acontecendo nessa história? Até agora eu não falei nada, né? Nós temos o Mike Riva, que foi um dos maridos de Evelyn Hugo, e vai contar a história da família dele, a família Riva. E onde começou a família Riva? Começou na união entre Mike e June. E o que é muito legal é que a gente vai ter o desenvolvimento do relacionamento dos dois, o Mike e a June, que são os pais, e eles têm 4 filhos. A gente já sabe isso desde o início, porque também vai ter o ponto de vista dos 4 filhos já adultos. Então assim, o livro vai ficar indo numa década e voltando na outra. O livro se passa na década de 70 e na década de 50. Então você vai ter a história do pai e da mãe ali se conhecendo, desenvolvendo aquele relacionamento, e você vai ter também os filhos adultos em um dia. A história dos filhos está se passando num dia só. Então quando a gente for ler sobre os 4 filhos, o capítulo vai começar com o horário, porque vai ter uma festa, tarde da noite, acho que 7, 8 horas da noite, não sei. Vai iniciar uma festa que é muito famosa, virou uma tradição, a festa da família Riva, e que acontece na casa da Nina Riva, que é uma das filhas. Então no momento na década de 70, a gente vai acompanhar através do horário, tipo 8 da manhã, 9 da manhã, e o desenrolar da história ao longo de um dia. E em paralelo a isso, nós vamos voltar na década de 50 e vamos descobrir o desenvolvimento dos pais e como que isso afetou a relação com os filhos, a criação dos filhos. O livro é muito intenso em vários momentos, porque ele vai ter vários gatilhos que você pode identificar
de uma família disfuncional, de relacionamentos abusivos e relações tóxicas, e o quanto uma família pode ser unida e ao mesmo tempo passar por situações horríveis juntos e causar isso uns nos outros. Tudo isso é muito complexo. Novamente, a autora faz uma coisa que eu gosto muito: os personagens são complexos. Todos os capítulos que vai para esses personagens são os 4 filhos e o pai e a mãe. A gente tem o ponto de vista dessas pessoas. E isso é muito interessante, porque quando aquela pessoa comete um erro, faz alguma coisa bizarra, alguma coisa assim, a gente tá no ponto de vista daquela pessoa que não acredita que aquilo é tão grave, ou que aquilo seja errado, ou fez porque realmente queria muito e tava sendo egoísta, mas dentro da cabeça daquela pessoa tá tudo ok, tá tudo bem fazer aquilo. Então isso traz uma perspectiva muito grande e faz com que a gente pense sobre aquelas atitudes, e a gente acaba julgando automaticamente esses personagens. Mas o legal é que eles são complexos, eles cometem erros assim como eles também têm as suas qualidades. A gente descobre que o casamento, obviamente, de June e Mike Riva vai ser muito conturbado, a gente só não sabe o que é e como vai ser. E a gente tem no início também a primeira frase do livro. Vamos lá, na primeira frase do livro, gente. Se vocês estão achando que o bafafá não é certo, eu vou falar pra vocês que é certo. Aqui, ó, estou na primeira página, aqui é a ficha técnica e aqui é a primeira escrita. Tá escrito o seguinte: Malibu pega fogo. É simplesmente o que Malibu faz de tempos em tempos. Pronto. Então você já fica assim: o fogo vem, o babado vem, a fofoca vem, a intriga vem, a traição vem, não sei o que. Gente, é muito caso de família, e é muito intenso, muito bom. Muito bem escrito. Nossa, eu achei muito bem escrito. As personagens conseguem ganhar uma profundidade muito grande, conseguem ganhar uma história muito bem contada, e as histórias se entrelaçam muito bem, é tudo muito coerente, e você vai acompanhando aquela família ali até chegar no final e você já tá assim, chorando, falando: meu Deus, alguém salva essas pessoas delas mesmas, porque a situação está inviável, completamente inviável. Não posso dar spoilers de Malibu aqui, eu já discuti todos os spoilers com o pessoal que já leu comigo lá no grupo de leitura, mas se você já leu, me chama no privado pra gente fofocar sobre qualquer coisa, qualquer uma parte do livro, mas não comentem spoilers aqui nos comentários, porque isso estraga um pouco a experiência de leitura de quem não gosta, né, de um spoilerzinho. Mas no privado, gente, pode me chamar que a gente vai fofocar horrores. Mas também não quero sair daqui sem comentar absolutamente nada sobre o livro. Eu vou dizer que as minhas personagens preferidas são a June, que é a mãe, e a Nina, que é a filha mais velha. Essas duas personagens são as minhas preferidas e por motivos diversos. Elas cometem erros também, todo mundo comete aqui no livro, mas ainda assim elas são as minhas personagens preferidas, e eu acho que a relação dessas o que eu consegui me identificar nessa história, talvez tenha algum probleminha em algum personagem, alguma atitude que você vai olhar e falar: nossa, eu já passei por isso na minha vida, na minha família, na minha vivência, e você talvez identifique alguma coisa ou outra. E eu me identifiquei com a Nina no sentido de que o pai é ausente, né? Você descobre que o pai é ausente, você sabe isso desde o início do livro, que o Mike Riva não vai ser o pai dos sonhos, né? E essa relação dos dois é muito complexa, porque ao longo do livro isso vai sendo construído, isso vai sendo mostrado como que é a cabeça da Nina como uma criança que, digamos assim, que ficou pra trás e o pai foi seguir a vida e deixou ela ali pra ser criada exclusivamente pela mãe. A mãe não tinha opção, né? Ela amava os seus filhos e decidiu criá-los, e ela fez o melhor que ela podia. Então assim, tudo isso era muito familiar pra mim. E depois, mais pro final, quando essa relação foi destrinchando, sabe, você vai acompanhando passo a passo de até onde isso vai levar, até onde isso pode causar naquelas pessoas. Bateu muito forte pra mim, porque eu também tive uma vivência similar, né? Não fui criado pelos meus pais, eu fui criado somente pela minha mãe, então isso é uma coisa que bate muito forte comigo, da Nina com a June. E eu achei isso muito incrível de ler, fiquei extremamente emocionado em vários momentos. E eu acho que o que a autora fala sobre o Mike Riva, quanto pai, quanto pessoa, é exatamente o que eu penso sobre esse tipo de pessoa, de pai que não é pai. E eu penso exatamente o que está escrito nesse livro. Então, quando você chegar no final e você entender a relação entre Nina e Mike,
é uma das coisas que eu mais me identifiquei até hoje na literatura. Eu achei muito incrível e fico muito feliz de ter tido essa experiência. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ficado interessado em ler Malibu Renasce. Desculpe se alguma coisa que eu falei soou como um spoiler pra você, mas pode ter certeza que eu não estraguei a sua experiência de leitura, porque eu não disse nem a pontinha do iceberg. É muito barraco. Gente, o livro vai indo assim, tipo, ah meu Deus, tá acontecendo um monte de coisa. Mas chega numa página, tipo, depois, são 368 páginas, né? Não, 365 páginas, um ano. E depois de 200 páginas, tipo, a história já desenvolveu bem até ali. É barraco, confusão, dedo no cu e gritaria. É basicamente isso que acontece nesse livro. E são muitos personagens, muita coisa acontece. Então não tem como alguém estragar toda a sua experiência de leitura com um suposto spoiler de Malibu, fique tranquilo. Bom, comente aí abaixo a sua opinião sobre esse vídeo, compartilhe com os seus amigos, chame as pessoas para conhecer o canal, para assistir esse vídeo aqui, dê essa indicação literária para alguém, dê um like por favor aí. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, seja Facebook, Instagram, Twitter, eu faço live também na Twitch todos os dias, na verdade segunda a sexta, às 8 da noite. Então eu tô sempre lá fofocando com o pessoal e lendo alguma coisa. Todos os links estão aí abaixo nas descrições. Tem link também para você adquirir um exemplar desse livro aqui ou de qualquer outro livro que você esteja interessado através da Amazon. E comprando nesse link você me ajuda com uma pequena comissão e não tem acréscimo nenhum para você. Fico lisonjeada. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até a próxima.